Você já teve aquela sensação de que mesmo quando tudo à sua volta parece bagunçado, algo dentro de você permanece calmo? Como se uma voz interna quase imperceptível dissesse: fica tranquilo, algo maior está acontecendo. Pois é, nem sempre a gente entende isso na hora, mas essa paz silenciosa pode ser um dos primeiros sinais de que algo divino está se movendo na nossa vida. Sabe, tem momentos em que a gente para, respira fundo, e mesmo no meio de um vendaval emocional, surge uma tranquilidade que não tem explicação lógica. E o mais curioso, essa calma não vem quando tudo está no lugar, mas justamente quando parece que está tudo desmoronando. Parece contraditório, né? Mas na verdade, é exatamente aí que Deus começa a agir. Não com fogos de artifício ou milagres cinematográficos, mas com silêncio, com paz, com direção. Essa paz que a gente sente no meio do caos é diferente de qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Ela não vem do saldo da conta bancária, nem da opinião dos outros. Não depende do que está acontecendo fora, mas sim do que está se formando dentro. E essa é uma das maiores bênçãos que alguém pode receber. A capacidade de manter o coração calmo quando a tempestade está lá fora. A gente cresce ouvindo que as mudanças vêm de fora para dentro, mas o céu trabalha ao contrário. Primeiro ele organiza dentro, para depois transformar tudo lá fora. E é por isso que às vezes, mesmo sem nenhuma novidade no mundo externo, a gente começa a enxergar tudo com outros olhos. A ansiedade perde força. A vontade de controlar tudo vai sumindo. E no lugar disso, aparece uma confiança serena, quase teimosa, de que tudo vai dar certo, mesmo sem garantias. Já sentiu isso? Uma confiança que não se explica, só se sente. Não é conformismo, é fé. Uma fé que não precisa de provas, só de presença. E essa presença divina se manifesta exatamente assim, como um sussurro no meio do barulho. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Quando essa paz chega, ela não vem sozinha. Ela prepara o terreno para outras transformações que estão a caminho. É como se o coração ficasse mais fértil, mais disposto a acolher tudo o que vem do alto. E essa é a fase mais delicada, porque a gente ainda não vê com os olhos, mas já sente com a alma. Tem momentos na vida em que as coisas simplesmente começam a fluir. Sabe quando você não estava esperando nada e de repente recebe uma proposta, uma ligação, um convite? Quando aquela ideia que parecia impossível finalmente encontra espaço para acontecer? É como se alguém nos bastidores estivesse organizando tudo para você. E sim, muitas vezes, é exatamente isso que está acontecendo. Tem gente que chama de coincidência, outros dizem que é sorte. Mas quem já andou com fé, sabe, isso tem outro nome. É providência, é Deus mexendo nas peças do tabuleiro sem que você perceba. Às vezes ele move pessoas, situações, até mesmo bloqueios internos para que a coisa certa aconteça no tempo certo. E quando essa sincronia começa a se tornar constante, quando tudo parece encaixar sem esforço forçado, é hora de prestar atenção. Porque isso pode ser um dos sinais mais claros de que você está sendo abençoado. Essas oportunidades inesperadas não surgem por acaso. Elas chegam quando você está alinhado com algo maior. Mesmo sem entender todos os porquês, você começa a notar que portas que pareciam trancadas agora estão abertas, e que caminhos que antes eram difíceis se tornaram mais suaves. Só que aqui vai um ponto importante. Nem toda porta aberta é uma bênção. Algumas servem como teste. E nem toda porta fechada é castigo. Muitas são proteção. Por isso, junto com a abertura de novas oportunidades, vem um presente ainda mais especial: o discernimento. É ele que te ajuda a saber o que aceitar e o que deixar passar. É ele que te protege de escolhas precipitadas e te aproxima daquilo que realmente faz sentido para o seu caminho. Deus não joga você em qualquer porta aberta. Ele mostra, sussurra, confirma. Só que para escutar isso, é preciso estar em paz. E lembra do que falamos antes? Essa paz é o começo de tudo. Quando Deus quer te abençoar, Ele não precisa de lógica. Ele só precisa que você esteja preparado. E às vezes, o que você vê como sorte
é só o reflexo de um coração que já foi moldado lá dentro. Você pode não ter o currículo mais incrível, não ter os melhores contatos, mas quando ele decide abrir uma porta, não tem força no mundo que feche. E mais, ele faz isso de uma forma que ninguém entende. Só você sente. Talvez você já tenha vivido isso alguma vez. Aquela oferta de trabalho que chegou do nada. Um projeto que parecia esquecido, mas que renasceu. Uma pessoa que apareceu na hora certa, dizendo exatamente o que você precisava ouvir. Essas coisas não são acasos. Elas são pistas de que existe algo maior te conduzindo. Você pode até duvidar no começo, achar que é só coincidência. Mas quando isso começa a acontecer com frequência, é sinal de que os céus estão em movimento por sua causa. E olha, se nesse momento da sua vida você está começando a perceber essas pequenas aberturas, esses presentes inesperados, esses encontros cheios de propósito, então talvez você já esteja vivendo um novo ciclo. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, aproveita agora para se inscrever no canal. Mas só faz isso se sentir no coração, tá? Não é um pedido automático, é um convite. Porque se você chegou até aqui, é porque de alguma forma essa mensagem ressoou com algo que está dentro de você. E se quiser compartilhar isso, deixa um comentário aqui embaixo. Conta para mim se alguma porta já se abriu assim, sem aviso, mas com propósito. Vou adorar saber. Às vezes Deus não começa a te abençoar trazendo coisas novas, mas tirando o que já não serve mais. E olha, isso pode ser difícil de entender no começo. Algumas pessoas simplesmente se afastam. Relacionamentos que pareciam sólidos começam a enfraquecer. Laços antigos se rompem sem muita explicação. E aí vem aquele vazio, né? A gente sente que perdeu algo. Mas o que parece perda, muitas vezes é proteção. Tem gente que não pode seguir com você para o próximo capítulo da sua história. E isso não faz delas pessoas ruins, nem faz de você ingrato. Simplesmente, o ciclo delas na sua vida terminou. E quando Deus quer te conduzir a um novo tempo, Ele primeiro limpa o terreno. É como uma poda. Pode doer, mas só assim a árvore cresce forte. Não é fácil aceitar esse tipo de movimento, ainda mais quando envolve pessoas que você gostava ou conviveu por tanto tempo. Mas com o tempo você começa a perceber. O ambiente ficou mais leve, sua mente ficou mais clara. Sua energia já não era a mesma quando estava com elas. É como se você tivesse começado a respirar melhor, mesmo sem entender por quê. Esse afastamento silencioso é um dos sinais mais profundos de que algo está sendo preparado para você. E geralmente vem acompanhado de outro sinal poderoso, um desejo quase incontrolável de mudar. Mas mudar de verdade. Não só trocar coisas de lugar, mas olhar para dentro e perceber: eu não consigo mais ser quem eu era. É como se algo dentro de você começasse a te empurrar para frente. Uma inquietação santa, que vai te tirando do raso e te puxando para o profundo. Você começa a ver sentido em coisas que antes ignorava. Certas distrações já não te preenchem. Alguns hábitos perdem o brilho. Velhas desculpas deixam de funcionar. E no meio dessa confusão interna surge uma certeza. Você não pode mais viver no automático. Tem algo maior te chamando. Algo que não é sobre ter mais, mas sobre ser mais. E é aí que começa a revolução espiritual. Porque esse desejo de transformação não é só seu. É Deus plantando dentro de você a vontade de evoluir. E mais do que isso, Ele mesmo te dá os meios para realizar essa mudança. É o querer e o realizar andando juntos. E quanto mais você escuta essa voz, mais as coisas começam a se alinhar. Essa é a fase onde você aprende a dizer não sem culpa. Onde você passa a escolher com mais sabedoria quem pode te acompanhar. Onde você entende que não precisa carregar todo mundo nas costas para chegar onde foi chamado. Deus não te quer cansado, Ele te quer inteiro. Se você está nesse ponto de afastamentos silenciosos, de vontade ardente de crescer, de desconforto com a zona de conforto, entenda, isso não é crise, é bênção. Você está sendo moldado por dentro para receber algo grande por fora. E quanto mais você honra esse processo, mais preparado você fica para sustentar o que está vindo.
Por isso, se essa mensagem está ressoando no seu coração, eu queria te fazer um convite especial. Se ainda não se inscreveu, esse pode ser o momento. Mas não é só sobre se inscrever, é sobre fazer parte de um espaço onde a fé, o propósito e o crescimento caminham juntos. Um lugar onde suas histórias são bem-vindas, onde suas experiências podem iluminar o caminho de outras pessoas. Então me conta aqui nos comentários, você já passou por um afastamento que depois entendeu que foi livramento? Já sentiu esse desejo louco de mudar tudo sem nem saber por onde começar? Divide isso comigo. Compartilha o que você aprendeu, o que sentiu, o que percebeu. Sua história pode tocar alguém que está se sentindo perdido agora. E lembra, quando Deus começa a agir, nem sempre vem com barulho. Às vezes vem com silêncio, com saudade, com um chamado sutil, mas sempre vem com propósito. E se você escutar com o coração aberto, vai perceber, ele está só começando. Tem horas em que tudo parece calmo demais, quase parado. Nenhuma resposta direta, nenhuma confirmação visível, nenhuma reviravolta acontecendo. E aí a gente se pergunta, será que Deus me esqueceu? Será que Ele ainda está comigo? Mas é nesse silêncio que muita coisa começa a se mover. Só que a gente só percebe depois quando olha para trás e vê o quanto mudou, mesmo sem ter percebido. O problema é que estamos acostumados a querer provas. Esperamos sinais visíveis, milagres instantâneos, respostas na hora. Mas o céu trabalha com outra lógica. Deus age em profundidade, em processos, em camadas. Ele não está preocupado em te impressionar, e sim em te transformar. E a transformação real quase sempre começa com silêncio. Esse silêncio divino não é ausência, é estratégia. É Ele te dando espaço para confiar, para amadurecer, para enxergar com os olhos da fé. Porque enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus está mexendo em tudo. No seu interior, no caminho, nas pessoas ao seu redor. Ele está preparando o terreno. E quando a hora certa chega, tudo muda de forma tão natural que parece coincidência. Mas não é. É promessa sendo cumprida. Se você já percebeu que sua mente está mais calma, que seu coração está mais firme, que você está mais seletivo com quem te cerca, isso já é sinal. Se portas começaram a se abrir do nada, se ideias vieram na hora certa, se um desejo de mudar vem crescendo dentro de você, isso é Deus. Ele não se esqueceu de você. Muito pelo contrário. Ele está organizando tudo do jeito certo, no tempo certo. E aqui vai algo importante. Nem sempre os sinais vêm com clareza. Às vezes, eles vêm como um desconforto com o que antes era normal. Uma vontade de parar de agradar todo mundo. Um incômodo com velhos hábitos. Uma coragem que surge do nada para tomar decisões difíceis. Tudo isso é resposta. É o céu te dizendo, eu estou aqui, te conduzindo para algo maior. Deus não entrega promessas a quem não está pronto. Ele treina, molda, fortalece e só depois entrega. Então, se você está passando por uma fase estranha, onde nada parece fazer muito sentido, segura firme. Pode ser exatamente o momento em que ele está mais perto, mais ativo, mais cuidadoso. A maior bênção, às vezes, não é o que você recebe, mas o que você se torna durante o processo. Deus não quer só te dar vitórias. Ele quer te tornar alguém capaz de sustentar cada uma delas. Por isso, não subestime o silêncio. Não ignore os sussurros. Não despreze a paz no meio da confusão. Esses são os sinais mais potentes de que Ele está trabalhando em você. Agora que chegamos até aqui, eu queria terminar com um pedido diferente. Se esse conteúdo falou com você de alguma forma, se você se sentiu visto, confortado ou até mesmo desafiado, eu te convido a fazer parte dessa jornada com a gente. Se inscreve no canal, mas só se esse espaço fizer sentido para você. Aqui não é só sobre vídeos, é sobre transformação, fé e crescimento verdadeiro. E por favor, conta nos comentários, qual desses sinais mais tocou você? Você já viveu algum deles e só agora percebeu o que realmente significavam? Compartilhe a sua história. Esse espaço é para isso. Para que suas palavras ajudem alguém que talvez esteja passando exatamente pelo que você já passou. Vamos transformar esse vídeo num lugar de conexão, de aprendizado, de luz. Porque quando Deus te abençoa,
Ele não faz pela metade. Ele muda sua vida e, através da sua vida, muda tudo ao redor. Que você reconheça os sinais, que você honre o processo e que nunca duvide, mesmo no silêncio, ele está agindo.